Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos lá. Colocar o tema aqui. Como lidar. Olá, Sayuri. Sayuri Renata, seja bem-vinda. Arnilton Sampaio, seja bem-vindo. Meu ex-aluno, boa noite, tudo bem? E aí, tudo bom? Érica Nogueira, obrigado pela presença. Seja bem-vinda. Coisa boa que vocês estão aqui. Vamos lá, aguardar o pessoal chegando. Oi, mãe, seja bem-vinda. Oi, tia Rosélia, seja bem-vinda. Obrigado pela presença. É nóis, Arnilton. Coisa boa. Wesley Queiroz, seja bem-vindo. Pessoal, já quero pedir desculpas para vocês. Eu estou com um pequeno problema de uma faringite misturada com resfriado. E aí, às vezes eu vou ter que falar um pouquinho, vou dar uma pausa e tal, deglutir as secreções específicas que vão surgindo nesse processo, né? Mas vai dar tudo certo. Mitchell, terapeuta, seja bem-vinda, ou bem-vindo, sei lá. Lohanes, seja bem-vinda, obrigado pela presença. Bom, Gustavo Rodrigues, seja bem-vindo, obrigado pela presença. Vamos lá, né, pessoal? Vamos esperando o pessoal chegando, enquanto o pessoal vai entrando. Primeiramente, preciso do feedback. Eu não sei como é que tá a conexão hoje, vou torcer para dar tudo certo. E queria do feedback. Me diz aí como é que tá o áudio, como é que tá o vídeo. Porque semana passada eu tive um pequeno problema. A live nem ficou salva. E aí eu tentei gravá-la de um outro jeito. Tô tentando jogar ela no YouTube, mas tá dando muito erro. Mas eu vou dar um jeito. A live de segunda-feira foi como lidar com pessoas soberbas. E deu um probleminha. Me dá um feedback aí, pessoal. Como é que tá o áudio, o vídeo? Minha tia tá dizendo que tá bom. Tá travando, tá tendo nada não, né? Então, beleza. Vamos lá, vamos para os recadinhos do começo, né? Pessoal, temos live quarta-feira. Ou sexta-feira. Não teremos live sexta-feira. Eu pensei aqui uma coisa, né? Porque assim, sexta-feira eu vou ter que dar aula na pós-graduação. E aí, eu vou terminar tarde. Provavelmente lá para as 10 horas vai tá, né? Se vocês tiverem aí... Desculpa, pessoal. Se vocês estiverem presentes, talvez na sexta-feira eu faça a live da zoeira, mas depois das 22. Independente de se ter gente ou não, enfim, a gente tenta fazer, tá? Mas eu vou ter que ministrar aula na sexta-feira e por isso que vai ser um pouquinho complicado. Olá, Verônica, Veronquinha, seja bem-vinda. Anderson, seja bem-vindo também. Rita, seja bem-vinda. Obrigado pela presença. Então, a gente tenta fazer, tá? Então, na sexta-feira, a gente vai tentar fazer a live da zoeira mais tarde. E aí a gente vê, né, o que a gente consegue fazer. E eu tenho uma novidade pra vocês. Eu tô doido pra falar dessa novidade antes do pessoal terminar de entrar. Domingo, nós vamos ter live também, às 21 horas, falando sobre o papel do homem no relacionamento. Domingo passado falamos sobre o papel da mulher no relacionamento, muita gente teve aí presente e tal, foi bem legal. E domingo agora, nós vamos fazer o quê? Vamos falar sobre o papel do homem no relacionamento. E eu quero acrescentar uma coisa no meio das lives. Conforme vocês sabem, todo mês eu estou fazendo um sorteio de alguma coisa. Eu acho que eu vou sortear algo diferente. E eu vou envolver esse sorteio dentro de um processo de um enigma. O prêmio vai ser um prêmio muito legal, né? Depois eu anuncio para vocês. E ele vai estar associado ao desvendar de um enigma. E esse enigma, eu vou dar pistas desse enigma toda live até o dia da revelação, né? No dia da revelação, vocês vão ter que descobrir qual que é o dia da revelação até o final do mês, quer dizer, até uma live antes da revelação.
E aí, vocês vão ter que descobrir o enigma e a solução, para eu saber quem resolveu o enigma mesmo, vai estar dentro das dicas. Então, até o jeito de me comunicar qual que é o enigma, vocês vão ter que descobrir dentro das pistas que eu vou dar. E aí, nesse processo, se alguém conseguir descobrir o enigma, a primeira pessoa que me mandar a resposta, aí eu vou premiar essa pessoa. Então vai ser a primeira pessoa. Então quem descobrir, a primeira pessoa que descobrir o enigma, solucionar o enigma, vai ganhar o prêmio. E o prêmio eu vou anunciar depois. E esse enigma, ele vai começar no domingo, do dia 8/3. Tá? E aí, assim, a gente vai ter algumas regrinhas básicas para participar desse enigma e tal, enfim, para a gente poder, né, engajar o povo aí nesse processo. E eu vou falar as dicas no meio da live. Então, se você tiver a fim de ganhar o prêmio, você tem que participar da live para poder saber quando é que eu vou falar o tal do bendito enigma, né? Então, fica atento aí nesse processo. Então, beleza, seria essa novidade legal. O que vocês acharam? Vai ser bacana, né? E o prêmio não vai ser, Veronquinho, isso aí que você escreveu, tá? Vai ser um prêmio um pouco melhor do que esse. Vocês vão gostar. Depois eu anuncio o prêmio. Vamos lá, pessoal, já passamos 6 minutinhos aí. Se vocês me disserem, se acontecer alguma coisa, vocês vão me falando aí. Se travar, se não travar, eu vou tentar ajustar o processo, tá? Então vamos. Pessoas presunçosas. O que significa isso? Como é que a gente lida com isso? O que a gente faz com gente assim? Vamos aprender isso aí. Primeiramente, como todas as lives que eu estou fazendo, a gente vai precisar descrever e trazer a etimologia da palavra. A gente vai tentar entender o que significa isso e vai ser isso aí. A etimologia, a origem da palavra presunção, vem do latim, desculpa. O latim chama presumptionis, presumptionis, que significa o quê? Ideia antecipada. Olha que interessante isso. O que significa isso, né? A pessoa presunçosa, ela pode ter 2 tipos de comportamentos específicos. E na família a gente tem gente assim, no trabalho a gente tem gente assim, num casamento tem gente assim, numa amizade a gente tem gente assim. A presunção é o ato de você tirar uma conclusão. Lembra da etimologia? Ideia antecipada. Você tira uma conclusão precipitada acerca de algo ou alguém. Você faz uma suposição e uma hipótese e já tem como essa hipótese base, né? Tem como base as aparências e os vestígios de algo, né? E que você já acredita que aquilo é uma verdade. Você já assume aquela hipótese, aquela aparência, aquele vestígio de alguma coisa como algo verdadeiro. Então você julga com base em poucos indícios, conclusão precipitada, com poucos indícios, com poucas dicas, com poucas aparências, você já vai lá e chega numa conclusão, né? Então, a presunção, né, ela toma como verdade uma suposição que não foi confirmada ou comprovada, mas é só apenas alvo de especulação. Quando você está lá hipotetizando, você dentro de você presumiu, você tem lá uma atitude presunçosa dentro de você, que aquilo que você tem pouca evidência, você já classifica aquilo como uma verdade. Isso é uma atitude presunçosa. E isso é um erro. A presunção ela é uma variação da soberba, uma variação do orgulho, tá? Então, você já parte do pressuposto que a hipótese que você criou na sua cabeça, ela é considerada verdadeira até que se prove o contrário, né? E essa hipótese considerada verdadeira até que se prove o contrário é que gera um tanto de mal entendido. Interpretações equivocadas, distorções naquilo que de fato está acontecendo ou que deixou de acontecer de alguma forma. E assim os prejuízos nas relações sociais vão acontecendo, né? Começa a surgir aí
o processo de dificuldade de você conseguir ouvir ou ver aquilo que realmente está acontecendo e absorver mais informações, né? A pessoa presunçosa, ela tem uma dificuldade de acreditar e de aceitar que o que ela estava pensando inicialmente estava errado. Por isso que é uma variação do orgulho, né? Por que é uma variação do orgulho? Olha só, você tira uma conclusão, você conclui de forma precipitada. Você, por uma suposição, uma hipótese, uma ideia antecipada de algo que falta informação, você já conclui e define e fala, é verdade. Isso é um orgulho, é uma variação do orgulho. Não, peraí, eu não tenho que pensar assim. Eu tenho que observar e falar assim, peraí, será que isso é isso mesmo? Será que eu tenho que absorver mais informações? Será que eu tenho que perceber um pouco mais? Será que eu tenho que ter mais detalhes na observação do que eu estou vendo? Será que eu tenho que perceber outros elementos para poder entender se o que eu estou pensando é isso mesmo? Ou se tem algo a mais a se considerar, né? E aí eu vou deixando de ser uma pessoa presunçosa. E os prejuízos, eles vão tendendo a diminuir. Hoje em dia, qual que é a tendência do mundo, né? Você vê uma pessoa fazendo uma coisa qualquer ali. Dependendo do jeito que você observa aquela pessoa, se você bate o olho e desvia, você já faz um pré-julgamento. Quem nunca fez isso? Você já fez isso alguma vez? Você bateu o olho e pum, já tirar uma conclusão e falar assim, meu santo não bateu com o da pessoa. E aí depois, quando você tem a oportunidade de aproximar, você vê que aquilo não tinha nada a ver com aquilo, sabe? Isso é uma coisa presunçosa. É você já presumir mesmo, né? Tirar a ideia, a conclusão, precipitadamente falando, e isso te impede de amadurecer. Isso te impede de crescer, isso te impede de fazer uma pessoa melhor a cada dia. Tudo porque você quer protagonizar uma opinião frágil, uma opinião, uma conclusão que não é aquilo. Você precisa entender melhor, aprofundar. E como hoje em dia a nossa sociedade tem vivido dentro de um nível de superficialidade muito grande, dificilmente as pessoas querem ser mais profundas. Elas não querem observar as coisas com detalhe. É tudo muito dentro do generalizado, do generalista, né? Do geralzão ali, né? Então, as pessoas elas têm tido muitos erros, têm cometido muitos erros por conta exatamente disso. Se você não consegue entender a coisa de uma maneira completa, dificilmente você vai deixar de ser uma pessoa presunçosa. Você vai continuar presumindo sempre e tirando conclusões precipitadas, erradas, julgando as pessoas. Dentro disso, com base em poucos indícios, poucas aparências, com base nas aparências, quer dizer, tirando conclusão precipitada, sendo injusto com as pessoas ficam com raiva de você por causa disso, gera irritação, gera problema, gera uma série de desgaste na relação social, e aí você começa a achar de que o problema está no outro. Porque o presunçoso, como ele tem um pezinho dentro do orgulho, ele vai achar que o que ele está pensando é errado? Não. Ele vai achar que o que o outro como o outro está reagindo é que é o problema. Porque o outro não está sabendo acolher a verdade dele. Mas é uma verdade suposta. É uma verdade aparente. É uma verdade frágil. É uma verdade superficial, um pouco profunda. E dentro dessa hipótese frágil, você pode cometer, nós podemos cometer uma atitude injusta. E essa injustiça, ela, né, enfim, tem problemas aí, tem consequências. Tá. Outra coisa também, um outro tipo de realidade que acontece, dentro da possibilidade de pessoas serem presunçosas, é o quê? É quando a pessoa tem uma opinião excessivamente boa acerca de si próprio.
Lembra que eu falei que o orgulhoso não acha, ou o presunçoso não acha que ele está errado? É isso aqui. E ele faz questão de demonstrar essa opinião em público, com um quesinho de vaidade ali, até de uma certa animosidade, né? Ele fala as opiniões e acha que ele tá, né? Ele é bom, a opinião dele é verdadeira, e fala isso de forma emocional, né? Afetada, emocionalmente falando. É uma segurança, né? Uma confiança que tem de si próprio, de si mesmo. Um orgulho, uma arrogância, um pedantismo, né? Uma ar de pedante ali, né? Tem a presunção também de que é capaz de fazer tudo sozinho, de que não precisa de ninguém para nada, né? De que as pessoas são inúteis e ele não precisa de ninguém para nada e tal. Então, começa a apontar da presunção, a pessoa começa a apontar para o ato de vanglória, de vangloriação, a vanglória excessiva do ego, né? Em outras palavras, é achar de que ele é excessivamente bom em alguma coisa e se vangloria por isso. Você já viveu com alguém assim, um chefe, um amigo, um colega de trabalho qualquer, né? Porque daqui um pouco a gente vai ter que aprender como é que lida com esse tipo de gente, né? Eu estou definindo primeiro, e se você perceber isso em você também, vai ajudar a você lidar consigo próprio, claro, obviamente, né? E a gente tem que saber primeiramente conceituar, né? Pra gente não ficar perdido, né? Então, essa sensação de grandeza, né, de reconhecimento de si próprio que o indivíduo tem, também é um jeito de uma atitude presunçosa, né? Ele parte do pressuposto, a ideia aparente é de que ele se acha melhor que todo mundo só porque ele é uma pessoa divertida. Ou então alguma coisa nesse sentido, né? Tá. Agora, em se tratando de ter que lidar com uma pessoa presunçosa, quais são as coisas que essa pessoa presunçosa faz? Geralmente é mais dentro da opinião que ela tem de si mesma, é uma opinião que ela tem um apego, ela acha mesmo aquilo, ela tem uma convicção, um apego, ela se apegou naquela opinião. Se você tentar fazer um movimento de falar assim, não, para de pensar isso, tira essa opinião de você, você vai criar uma tensão com essa pessoa. Essa tensão pode gerar brigas, conflitos graves às vezes. Então o que você tem que fazer? Deixa a pessoa pensar como ela quer, né? Ela tá lá pegada com a ideia dela, que eu sou isso, eu sou o ó do borogodó, papapá, papapá. A pessoa tá lá pensando isso, tá pegada com isso, você não tem que fazer nada com relação a. É dela, a opinião é dela, tá? Agora, se você precisa corrigir isso na pessoa, o que você precisa tentar fazer, né? Gradualmente falando, acrescentar informações. A pessoa tá lá assim falando assim, não, porque essa caneta aqui, ela é a melhor caneta do mundo. Você não fala nada sobre a caneta que ele está definindo como a melhor do mundo. Você pega uma outra caneta e fala assim, nossa, tá vendo? Esses dias atrás eu achei essa caneta aqui e ela é melhor, sabe assim, para escrever e tal. Escreve com ela também, faz o teste. Aí, não quero. Não, tudo bem. Aí insiste um pouquinho e tal, ele vai, resolve escrever com a outra caneta. Aí ele vai entender que, nossa, realmente, essa caneta aqui é diferente e tal, enfim. Se a pessoa tiver bom senso. Se a pessoa não tiver bom senso, ela vai se apegar com aquela ideia que ela tem e vai ficar ali. Porque às vezes aqui nessa ideia que ela está apegada, é a fonte de segurança dela. Então se você tira essa ideia dela, ela desmorona, né? E ela não pode desmoronar, ela tem que se estruturar em alguma coisa, né? Então, nesse quesito, você precisa aprender a conviver com a situação ali que gera, porque às vezes a gente vê alguém presunçosamente falando se comportar, é desconfortável pra gente. Sabe aquela ideia da vergonha alheia? Desculpa. Aquela vergonha alheia do tipo assim, a pessoa tá lá assim, não, porque eu isso, eu aquilo e tal, não sei o que, né? Se vangloriando, tirando conclusões precipitadas de si próprio, dos outros e tal. Você fica meio assim, dá uma sensação desconfortável às vezes, porque você sabe que não tem nada daquilo e a pessoa está querendo acreditar aquilo. Então, nesse ponto,
para você ter que conviver com alguém assim, lidar com alguém assim, você precisa tirar de dentro de você a estima que você tem da pessoa. Sabe, assim, aquele carinho, aquela vontade de ser amigo, ou estar próximo ali, de conviver com aquela pessoa, porque às vezes ela é engraçada e tal. Tira a estima. Começa a desconsiderar na pessoa isso que ela tem dentro dela. Sabe? Altera isso em você. Altera o nível de importância que você dá para aquela pessoa. Porque às vezes ela não tem essa importância toda, né? Isso vai ajudando a você a tolerar mais o nível de presunção que a pessoa escolheu querer cultivar dentro dela. Porque tem isso, né? Essas coisas todas que eu vou falar aqui ao longo do ano, né? Praticamente, são coisas do lado negativo do ser humano que a gente tem que saber identificar para a gente poder saber lidar. Então, se ela quer achar que ela é a mais do que, né? Enfim, professores às vezes acham isso também, que são os mais, né? Os maiorais e tal, enfim. Se ela quer achar isso, então, tira de dentro de você o nível de importância que você deu para a pessoa, tal. Para isso ser menos desconfortável. E assim você vai aprendendo a conviver, como se fosse uma dor de cabeça ali. Você sabe que está incomodando e tal, tá trazendo um prejuízozinho ali e tal, mas você precisa ir aguentando até as coisas irem se ajustando, né? Então, nesse processo, né, você vai aprendendo o quê? A também observar aquilo que a pessoa tem feito, para você não fazer igual, né? Porque conviver com uma pessoa presunçosa e tal, enfim, te ensina a ser uma pessoa mais detalhista, mais curiosa, mais cuidadosa no processo de absorver informações, para você ter a noção do todo. Sabe aquela coisa assim de idolatria, de ídolos? Você tá lá, né? Todo mundo tem um ídolo que adora, né? Que gosta muito. Aí você vê uma característica dessa pessoa. Ele fala uma piada engraçada, né? Na mídia social, sei lá, qualquer coisa assim. O que as pessoas fazem de forma presunçosa? Todo mundo faz isso. Nossa, esse fulano é bom demais. Já tira uma conclusão precipitada com base numa aparência. Já rotula a pessoa como sendo uma pessoa boa. Então, nessa atitude presunçosa, o que você pega? O todo da vida dela. O todo da vida dela. E transforma tudo aquilo em positividade. Como se ela o tempo inteiro fosse daquele jeito. Aí quando você vê que esse mesmo artista que você admira teve uma atitude preconceituosa com alguém ou ofendeu alguém publicamente, você fala, nossa, que decepção. O fulano me decepcionou. Será que foi o fulano? Ou foi você que fez, por uma atitude presunçosa sua, tirou uma conclusão precipitada a respeito da pessoa, você não observou direito e já foi lá meio que colocando num patamar de, nossa, você é foda, você é tudo, você é isso, você é aquilo. E aí por conta disso, a pessoa, obviamente ser humano, pisa na bola em algum momento ali e você, pum, se decepcionou com a pessoa. Em quem está o erro? Na pessoa que cometeu uma atitude ali errada mesmo, enfim, problemática e tal, por ser humano, ou em você por tirar uma conclusão a respeito da pessoa de forma precipitada. Então, nas relações sociais nós fazemos muito isso. Porém, a gente sabe aquele ditado clichê, né? De que quanto mais a gente convive, mais a gente vai descobrindo como é que é a pessoa e tal. É bem isso aí. A convivência, o processo de você estar perto de alguém, obrigatoriamente tira de dentro de nós as atitudes presunçosas. A presunção sempre denota falta de familiaridade, falta de convivência. Então, para a gente conseguir tirar da nossa cabeça ideias presunçosas, a gente tem que conviver, né? E conviver envolve o quê? Estar perto, de qualquer maneira. Sempre que possível, se fazer presente para você ver com os próprios olhos e mudar dentro de você aquilo que precisa ser mudado, né? Obviamente. Então, se você tem possibilidade de convivência, que bom. Se não tem, seria importante tentar criar. Se não tem como conviver,
aí fica difícil, né? Então, seria interessante você buscar informações corretas, fidedignas, dentro do processo que é possível, né? Fontes confiáveis para você saber como é a situação, a realidade. O que geralmente as pessoas na atualidade têm feito? Onde que a presunção é muito presente? Geralmente, posso estar errado, tá, gente? Mas geralmente, observando o movimento, o jeito que se noticiam as coisas, as pessoas tendem a desenvolver o ato da presunção, principalmente por influência dos meios de comunicação geral. Como assim? Jornal, revista, antigamente, televisão faz muito isso, rede social faz muito isso, estimula em você atitudes presunçosas. Rede social, né? Talvez aplicativo de comunicação também, né? De comunicação assim, de troca de informações, enfim. Por que que isso estimula a presunção? Vamos observar o conceito, né? A ideia antecipada. O que notícia geralmente de revistas e tal tem? Geralmente um letreiro grandão, com letras grandonas, né? Por exemplo, aqui, essa revista sempre tem as letras maiores com as letras menores. E se é uma revista, sempre vai ter a matéria em si, né? A matéria em si. Deixa eu pegar aqui alguma coisa que simbolizasse isso aqui, ó. Teria a matéria em si, o escrito, né? Detalhando as informações. Como todo e qualquer ser humano nessa vida também tem dificuldade para poder lidar com volume de coisas, enfim, a gente não gosta de ler, essa é a verdade. A gente não tem o hábito. Eu acho que isso é mundialmente falando, principalmente na vida pós-moderna. O que a gente faz? A gente pega a notícia, vê o grosso da notícia, as letras garrafais. A mídia, né, os meios de comunicação tendenciam a fazer o quê? Deixar só aquilo que é mais chamativo, impactante. Você lê só aquilo, presume o que seria, tira uma conclusão precipitada a respeito dos fatos, de algo, de alguém, etc. Chega na sua ideia e pronto, concluiu. E aí você já gerou um pré-conceito. Você já gerou você toma como verdade uma hipótese, uma notícia, um chamamento, até que se prove o contrário. Mas até que se prove o contrário, às vezes por falta de convivência, né? Você não pode conviver com aquilo que está na notícia, porque às vezes é uma notícia relacionada a algo político, a uma coisa econômica, a uma coisa ecológica, a algo de geografia, de clima, enfim. Você não tem como conviver, constatar por si próprio, você acaba absorvendo aquilo como verdade. E aí é o processo todo de confusão que as pessoas desenvolvem na vida. E as pessoas ficam perdidas, né? Não sabem em que acredita e tal. Na atualidade, isso é um tempo atrás, né? Na atualidade, talvez por uma influência de maior contato às informações, né, no Google, etc., as pessoas têm tido um pouco mais de curiosidade. E isso tem facilitado o processo de busca. Só que o engraçado é isso. Quando a gente costuma falar de que nós temos atitudes presunçosas, parece que dói dentro da gente, né? A gente não quer ouvir essas coisas. A gente quer ouvir o quê? Não, que você é o máximo, que você é isso mesmo, que você é tudo de bom.com.br e colocar você numa atitude presunçosa, só que no sentido positivo. Como assim? Se você observar, por exemplo, o tanto que está fazendo sucesso, o tanto que faz sucesso, essas frases de efeito, você consegue, você não sei o que, você é o máximo, você é não sei o que, tal, que coloca a pessoa para cima. Por que isso faz tanto sucesso? Porque faz você ter uma ideia presunçosa de si mesmo. Isso é grave, porque quando você tem que colocar à prova como que você é realmente uma pessoa de sucesso, você não dá conta. Porque para ser alguém de sucesso, a pessoa tem que ter o quê? Competências. E aí basta acreditar na frase de efeito? Não basta. Tem que ter histórico, vivido, experiência sólida. Fala assim, eu fiz isso e deu aquilo.
e o resultado foi 10. Aí você deixa de ser presunçoso, você passa a ser verdadeiro, você passa a ser realista, você passa a ser competente. De fato você é aquilo, você faz, né? Você está aquilo, né? Enfim, você é outra coisa. Eu não vou entrar na etimologia disso não. Mas enfim, você consegue comprovar de que realmente aquilo é aquilo mesmo. E o grave disso tudo é o quê? Nós estamos imersos nisso na atualidade. Por exemplo, rede social. Você pega lá, enfim, as redes sociais em geral, né? Viu uma foto de algo, de alguém, alguma coisa assim, você presume um tanto de coisa. Claro que hoje em dia nós já temos mais malícia para saber, tal, enfim. Exatamente, Bia, cai as máscaras quando a competência entra em jogo. É exatamente isso mesmo. Nós sabemos que nas redes sociais e tal, né, a gente já tem um pouquinho mais de malícia de saber que tudo é fake, né? As pessoas às vezes colocam filtro, não sei o que, Photoshop, papapá. Mas às vezes, quando você olha ali, você fala assim, nossa, parece que 3 pontinhos. Você está presumindo. Você não está querendo saber ali, de fato, né, o que está acontecendo. Você está tirando uma conclusão precipitada só porque você viu uma foto de alguém ou de alguma coisa, alguma situação, algo específico. Entendeu? E esse julgamento aparente das coisas é grave, é um problema. A gente tem que ser mais curioso, gente. Nós precisamos parar de ficar achando de que tudo aquilo que eu tomo como verdade só porque eu observei superficialmente define tudo, né? E não é. A gente tem que ter um pouquinho mais de profundidade nessa vida. Porque se a gente para analisar algumas coisas, por que as nossas relações sociais hoje em dia são tão líquidas? Porque não tem profundidade mais. Existe um filósofo chamado Zygmunt Bauman, que ele tem definido a nossa modernidade, vida pós-moderna, e as relações sociais da vida pós-moderna como sendo relações líquidas. O que significa isso? Da mesma forma que você se vincula a alguém, você se desvincula com uma volatilidade muito grande, uma fluidez, uma moleza muito grande. Por que disso? Porque as relações sociais não são mais profundas. Se a pessoa faz algo que eu não gostei, eu não quero me perguntar o porquê que a pessoa fez aquilo. Eu simplesmente rompo com ela. Se ela falou alguma coisa pra mim que me incomodou, não é nenhuma ofensa às vezes, só me incomodou. Do tipo, nossa, parece que você tá falando rápido demais. Parece que você tá ansioso, você tá não sei o quê. A pessoa fala alguma coisa lá, sei lá, qualquer coisa nesse sentido. Se eu não gostei desse comentário, eu falo assim, nossa, não quero conviver com fulano mais não. Nossa, chato demais, fala uns trem nada a ver. E já rompo, eu já corto as relações sociais com aquela pessoa. Isso é o tipo de relação líquida que nós temos vivido na atualidade. E que é fruto de uma presunção. Se eu parasse para perceber, tipo assim, mas por que ela está me falando isso? Eu iria ver o quê? A intencionalidade da pessoa. Eu pelo menos ia tentar entender qual que era a intenção dela em querer falar o que ela falou para mim, né? E aí o que vai acontecendo? Eu vou saindo dessa superficialidade e criando relações sociais mais profundas. Que isso é o que nutre o ser humano. Existe uma pesquisa que foi feita, eu vou citar ela praticamente o ano inteiro. Por isso que da minha frase, né, no final dos vídeos que eu coloco, que eu publico no feed, dando qualidade às relações sociais através de conhecimento. Existe uma pesquisa que foi feita lá em Harvard, se não me falha a memória, que ela tem uma duração de aproximadamente 70 anos, assim, uma pesquisa longa mesmo, longitudinal demais. E nessa pesquisa, qual foi o pressuposto básico? Queriam medir o nível de felicidade das pessoas, quais seriam os determinantes da felicidade humana. E eles foram medindo isso. Observaram as pessoas ao longo do tempo, o que faziam, o que deixavam de fazer, o estado civil,
o trabalho da pessoa, o estilo de vida, tudo, observou o máximo de variáveis possível para identificar o que traria felicidade para aquelas pessoas. E isso ao longo de 70 anos. Então, muita gente entrou na pesquisa, muita gente morreu, muita gente desistiu da pesquisa, enfim. Só que a pesquisa permaneceu. Faltou fundos para dar continuidade à pesquisa, retomar a pesquisa. Foi um processo longo. Essa pesquisa está disponível no YouTube. Digita lá. O que faz as pessoas felizes, Harvard, pesquisa Harvard, um trem assim. Está lá disponível no TED, no YouTube, enfim. E aí o pesquisador foi narrando, descrevendo de que no frigir dos ovos, o que traz felicidade às relações sociais de fato e de direito? Qualidade de relação social positiva. As interações sociais positivas são um bom preditor, good relationships, que ele fala, né? Boas relações sociais. São preditores de felicidade na vida dos indivíduos, dos seres humanos, né? E esse good relationships, né? Essas boas relações sociais acontecem como? É a questão. O que eu posso fazer para que eu cultive uma good relationship? Uma boa relação social? Uma dessas coisas é sair da presunção. Saindo da presunção, sacrificando a minha vontade de querer ter um ato presunçoso quando eu vejo uma foto aparente de algo, quando eu vejo uma notícia a respeito de alguém nas mídias e que essa notícia é uma notícia que não é uma 100% aprofundada, é só uma chamada para poder causar um impacto. Quando eu leio a reportagem ali, eu tenho que pegar a informação aqui, pegar uma opinião contrária e tal, ter senso crítico, eu vou aprofundando. E aí eu vou descobrindo realmente qual é a intenção daquela pessoa que escreveu aquilo lá, onde é que ela está querendo chegar. A gente precisa ter um pouquinho mais de esperteza nesse nível, né? Assim acontecendo, eu vou conseguindo qualificar a minha maneira de interagir com o mundo ao meu redor. Eu paro de ser superficial, eu vou ficando mais profundo. Eu vou descobrindo melhor as coisas e selecionando aquilo que vale a pena ter por perto, porque eu tenho controle de mim mesmo. Eu não tenho controle do outro. Se o outro faz uma escolha de continuar superficial ali e tal, não tendo uma qualidade de vida muito boa, eu posso selecionar, falar, olha, eu vou ter que me relacionar com essa pessoa no nível da superficialidade, porque ela não quer aprofundar a relação, né? E aí eu vou fazendo as minhas escolhas, né? Eu vou sabendo me posicionar melhor, sabendo respeitar o outro, os direitos do outro, etc. As escolhas do outro, principalmente, né? E assim eu vou conseguindo melhorar a minha qualidade de vida, né? Eu vou fazendo esse processo aí de qualidade de vida ser real de fato, acontecer de fato e de direito na minha vida, né? Seria mais ou menos isso. E aí, nesse ponto, hoje, é essa reflexão, né, para a gente poder pensar que atitudes presunçosas você já teve ou você já viu alguém ter com você, já viveu isso, né? E que você precisa fazer uma reflexão mais profunda, absorver mais informações, parar de ficar tirando conclusões precipitadas e não achar de que o que você supõe é verdade, 100% absoluta, né? Outra coisa também, eu queria fazer um parênteses, que isso é uma exceção, tá, gente? Mas existem pessoas que têm uma característica tão interessante dentro da presunção, que vira uma espécie de um jogo. É como se fosse uma espécie de um jogo. A pessoa, ela pega e, por pequenos indícios, indícios assim superficiais, bem imaturos mesmo, sabe aquela fruta que não tá madura, tá verde ainda, pequenininha, ela pega aquilo e fala assim, essa fruta vai cair do pé, você nem sabe se vai, nem amadureceu, mas a pessoa com poucos indícios afirma algo. Diante dessas afirmações, o que acontece quando o outro ouve a afirmação? O outro tende a negar, a concordar ou a negar. Por quê? Se o outro concorda ou nega, ela descobre de forma indireta o que o outro está pensando.
dependendo do que o outro estiver pensando, ela presume mais um pouco e vai conduzindo de uma certa forma, de uma certa maneira muito, muito sorrateiramente falando, ela vai coletando informações, né? Sem você ter que falar nada praticamente, né? Se você concorda ou discorda, ela já entendeu, né? Isso é um problema, porque na comunicação eu não tenho que ficar tentando... Essa questão, né? As pessoas às vezes não são 100% abertas nesse processo, mas eu não tenho que ficar tentando fazer isso para poder a outra pessoa, para eu descobrir o que o outro está pensando, né? Eu preciso aprender a ser uma pessoa que dialoga assertivamente, para não ter que ficar assim. Eu tô vendo a pessoa lá e eu quero descobrir se ela saiu mais cedo ou mais tarde do trabalho, sei lá, né? Aí você pega e faz uma afirmação presunçosa. Tipo assim, você vai lá e conclui alguma coisa. Ah, eu acho que você saiu do trabalho mais cedo e foi passear no parque. Você presumiu. Você afirmou. Você foi fazer isso. E a pessoa fala, você tá doido? Fui nada. Você tá doido? Fui nada. Fiquei não sei aonde. Pum, a informação tá aí, ó. Pronto, já descobri, né? E às vezes isso gera irritação. É a hora que a outra pessoa fica assim, poxa, mas você nem para me perguntar diretamente, assim, de forma aberta, o que você fez. Você vai tirando conclusão precipitada. Em relacionamento, isso acontece demais. Demais da conta. E esse é o problema. Porque isso tem consequência. Se a pessoa escolhe fazer isso, sempre usar da presunção para conseguir coletar informações, eu desperto no outro irritação, porque às vezes o outro ele vai reagir, né, obviamente, porque você está afirmando uma coisa que às vezes a pessoa não fez, né? Então você está acusando ela. Aí a hora que o outro começa a te chamar de quê? De injusto, de, sei lá, chato, de sei lá o que, ele começa a te dar nomes, né? E aí você começa a se sentir ofendido ou ofendida, porque a sua intenção era descobrir algo, só que o outro começou a te ofender, e você não queria isso. Aí surge um novo problema. Aí você começa a falar assim, nossa, mas você é muito grosso também, porque, nossa, eu tava tentando entender aqui. Aí você começa a relativizar, mas a sua intenção não era essa. Sua intenção não era enfim. E aí, falso testemunho, exatamente, Daiane, falso testemunho. E aí a questão é que vai para um outro lado. Aí, de uma tentativa de descobrir onde a pessoa estava, você começou a brigar com a pessoa por uma simples tentativa de diálogo. E esse é o problema. Porque a pessoa presunçosa usa desses mecanismos. E aí gera conflito no relacionamento, as relações sociais, né? Então assim, aprender a ser assertivo é um desafio? Porque está implícito a confiança. Se você faz uma pergunta, fulano, onde você estava? E o fulano, ele vai ter a opção de falar a verdade ou mentir. Se o fulano mentir para você, é porque talvez uma das explicações para mentira, sabe qual é? É quando ele fala a verdade em histórias passadas, em experiências passadas, e todas as vezes que o fulano falou a verdade, ele recebeu uma punição. De forma sábia, todo ser humano, para escapar da punição, ele faz o quê? Mente. Ele não é verdadeiro. Só aqueles que têm muita segurança e aguenta a reação do outro diante do conteúdo de verdade que ele tem para falar, ele fala a verdade. Ele fala, não, fiz mesmo, fui lá, saí mais cedo, fui pro parque e fui mesmo. E se a pessoa, mas você não devia ter ido, não sei o que, ele aguenta a reação do outro, negativa, reagindo mal à sua decisão, à sua escolha. Ele aguenta, ele segura a onda e ele fala a verdade. Tem gente que é assim, tem gente que não. Para não ver o outro desequilibrar, para não ver o outro reagir mal, ele escolhe mentir, ele escolhe não falar a verdade. Aí ele fala, é porque não sei o que, aí inventa, né? 1000 teorias. E não fala o verdadeiro, né? Não fala a verdade. E aí a mentira começa a ser um hábito. Aí a hora que a pessoa tem que usar, às vezes, dessas coisas aí presunçosas para poder ir descobrindo as coisas. Mas o que tá precisando ser visto aí?
eu preciso cultivar a cultura da confiança. Eu preciso aprender a confiar na pessoa, que eu tenho um vínculo que vale a pena confiar. E a confiança, gente, é como se fosse um investimento financeiro. Às vezes, você vai fazer um investimento de risco. E se você estiver tomando prejuízo, você pode escolher romper com esse investimento que você está fazendo na pessoa, na confiança que você está depositando na pessoa. Você pode romper com isso. Ah, mas eu confiei tanto, a pessoa sempre me enganou e tal. Pois é, a atitude ruim está dentro de você que confiou ou dentro do outro que não correspondeu à sua confiança? A atitude cruel, a atitude desumana, desonesta e etc. ruim mesmo, negativa, está dentro do outro. Então você não tem que se preocupar. Dentro de você ficou o que? A nobreza. Você tem que preocupar com isso? Não tem. Deixa o outro lá se resolver com Deus, com a consciência dela e sofrer as consequências dessa desonestidade, porque sempre vem alguma coisa aí para acontecer. Nunca fique impune, mesmo que deixa um tempo atrás, né? Exatamente, Diogo. Afirmação caluniosa, né? Então é um problema isso. E aí a gente precisa fazer isso, né? Estimular esse diálogo de confiança e estabelecer esse vínculo de confiança com as pessoas que a gente avalia que vale a pena, principalmente num círculo social mais próximo, né? Enfim, amizades ali de longa data ou de como é que fala? Estrutura familiar, relacionamento amoroso, enfim. Essas relações sociais mais às vezes relação de trabalho ali, né? Porque a gente tem que pautar uma relação de confiança dependendo do cargo que a gente exerce, ou então do tipo de relação que ele estabelece com as pessoas e tal. Tem que ter isso, né? Enfim, isso tem que existir. Então eu tenho que tomar cuidado com isso, com as minhas atitudes presunçosas, né? Bom, seria mais ou menos isso o conteúdo de hoje. Vou abrir para as perguntas. Eu esqueci da minha água e eu estou precisando muito beber água. Então, vamos lá. Enquanto eu repito os recadinhos do começo, vamos lá para as perguntas. Vai escrevendo as perguntas aí, pessoal. Como é que foi a transmissão? Dá um feedback aí. Foi tudo ok? Deu tudo certo? Não caiu nada aqui não, graças a Deus, né? Enfim. O tema da live de sexta-feira, da live da zoeira, não tem. Vai ter live da zoeira, só que vai ser depois das 22 horas, porque eu vou estar ministrando aula na pós-graduação. Mas vai ter, nem que seja só rapidinho. Ou até mesmo lá da aula mesmo, eu já faço um pouquinho da live da zoeira, né? E domingo a gente vai ter live também, 21 horas, com o tema Papel do Homem no Relacionamento, perguntas e respostas. No dia dessa live, eu vou iniciar um enigma que vai estar associado com o prêmio do mês de fevereiro. Em fevereiro nós vamos ter um prêmio massa e vocês vão gostar do prêmio, que eu estou definindo ainda qual é. E esse prêmio, ele vai estar associado com o enigma. Como é que vai ser isso? O enigma vai ser, durante todas as lives do mês de março, eu vou falar dicas no meio da live, que eu não vou dizer quando, não é no meio, literalmente no meio de tempo não, tá? Em algum momento da live, melhorar, né? Em algum momento da live eu vou falar o enigma, dar uma dica do enigma. Vocês vão ter que descobrir desvendando a cada live. E no final de todas as dicas que eu der relacionado ao enigma, vai estar lá algo que você vai ter que me contar desvendando o enigma. Até o meio de você me contar isso aí, vai estar descrito nesse enigma que eu vou falando a cada live. E aí, a primeira pessoa que conseguir me trazer a informação desvendando o enigma, vai ganhar o prêmio, que é um prêmio bom. Vai ser um prêmio bom, muito bom, né? Só que a gente vai ter algumas regrinhas aí pra gente poder conseguir participar desse enigma. Tá? Algumas regrinhas bem simples mesmo, para poder a pessoa ter o direito de ganhar. Então vão ser algumas regras, a pessoa vai ter que estar participando das lives, para poder, durante a live, não sei quando, vou soltar a dica do enigma. E aí a pessoa vai ter que participar das lives para poder saber qual que é a dica, né?
E eu tô pensando em fazer o seguinte, eu não vou deixar a live salva durante o Enigma. Eu vou fazer a live no dia, a pessoa vai ter que participar e eu não vou deixar a live salva, porque depois se eu deixar a live salva, a pessoa não assiste a live, né? Então, enfim. Tô pensando ainda como é que vai ser, mas eu acho que não vou deixar a live salva não. A pessoa vai ter que estar presente no dia da live. E aí a pessoa vai ter que saber, né? Desvendando enigma. Mas, enfim, depois que desvendar tudo certinho, eu vou e dou a premiação pra pessoa. Então vai ser isso que eu vou fazer durante esse mês de março. E o enigma vai ser legal. O enigma vai ser legal. Então, pessoal, domingo então temos live legal. Live do papel do homem no relacionamento. E a live da zoeira vai ser sexta-feira lá da aula, né? Vocês têm pergunta, pessoal? Pergunta aí, pessoal. Pergunta pra mim as coisas da vida. A gente tá com... Falta 10 minutos pra acabar a live só. O que vocês querem saber? Sobre o tema da live de hoje, sobre presunção, pessoas presunçosas, como é que a gente lida, né? Pessoa que acha que é a dona da razão, né? Como é que a gente lida com isso? Tem pergunta ou não tem? Desculpa por essa voz de pato hoje. Mas, infelizmente, essa faringite me pegou. Toda mudança de clima é assim, não adianta não. Nossa, é batata. No meu caso, né? Sempre tenho problemas respiratórios em mudança de clima. Então beleza, pessoal, quero agradecer vocês então, já que vocês não têm dúvida mesmo, né? Obrigado pela presença. Sexta-feira temos live, a gente vai conversar um pouquinho e no domingo também a gente fala um pouquinho mais, tá bom? Obrigado pela presença, fique com Deus e até sexta-feira. Tchau!